Olá, diante das tragédias que ocorreram nesses últimos dias no Rio Grande do Sul, a Universal está unindo forças através do seu Unisocial para atender a essas vítimas. Inclusive, nós orientamos as pessoas que nos acompanham a fazerem as suas doações, tanto via Pix, por meio da chave Pix social@universal.org, como também através de itens para cestas básicas e itens para kits de higiene, como você pode acompanhar agora também. Para cestas básicas, desde arroz, feijão, açúcar, outros alimentos não perecíveis e também kits de higiene que serão preparados para atender a essas pessoas, como papel higiênico, escova de dente, pasta de dente, absorvente, aparelho de barbear descartável e sabonete. E é claro, água, que é algo que está em falta e onde é encontrado está aí super inflacionado. Então seria muito importante que você buscasse uma Universal que se torna um ponto de doação para que você possa então fazer chegar alguns desses itens ou todos eles para que sejam eles enviados ao Rio Grande do Sul. Nós vamos acompanhar imagens, nós vamos acompanhar agora mais uma matéria que mostra o que está acontecendo lá no estado. Muito bem, amigo, amiga, não é brincadeira. Nós agora vamos atravessar porque quem somos nós para julgar? Infelizmente tem famílias que não aceitam sair de casa, está lá ilhada, sem luz, sem água, sem internet, sem comida, mas eles preferem não sair, a gente não pode forçar e insistir com eles. Então, o que a gente vai fazer? Vai alimentá-los, crendo que essas águas o mais rápido possível vão abaixar e a gente vai trazer normalidade, com certeza, a esta terra. E vamos sair mais fortes disso, mas agora a gente vai ter que entrar de barco em alguns lugares para alimentar as pessoas que não querem sair de casa. Com mais de 18 mil voluntários envolvidos, o Unisocial está na linha de frente para ajudar as vítimas das enchentes no Sul. Até o momento, já foram distribuídos 31 mil marmitex, 92 mil garrafas de água mineral e 6 mil cobertores, além de 18 mil toneladas em cesta básica, tudo adquirido com o fundo do Unisocial. Junte-se a nós nessa corrente de solidariedade, enviando sua contribuição para a chave Pix social@universal.org. Repetindo, social@universal.org. E a sua ajuda chegará aos milhares de desabrigados que precisam de socorro urgente. Que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Começamos mais um programa Saindo da Crise hoje, dia 14 de maio, terça-feira. Ontem tivemos uma segunda-feira muito especial, muito forte. E as pessoas que estiveram conosco comprovaram isso. Agora, você também pode ter essa mesma oportunidade se preparando para estar conosco nesta próxima segunda-feira, porque vamos clamar para que Deus abra caminhos, prospere o trabalho das suas mãos e você seja então bem-sucedido. À sua disposição deixamos o número da nossa central de atendimento, 11 3573 3535, você pode ligar. 11 3573 3510, mande sua mensagem de WhatsApp e pastoronline.com, plataforma digital, onde você também pode enviar a sua mensagem e você será bem atendido. Acompanhe essa matéria e eu volto daqui a pouco. Mergulhar em um mar de problemas financeiros é desesperador. Eu devia muito para uns agiotas, eu devia mais de 130 mil reais. Eu era um empresário falido, sem serviço, às vezes quando tinha serviço entrava desanimado na empresa. Quando eu cheguei aqui estava desempregada, tendo que escolher qual conta eu ia pagar no mês. 8 ordens de despejo, conta de água cortada. Com os pensamentos a mil, a pessoa pode acabar se afogando no fracasso.
levaram tudo que eu tinha e nesse momento eu pensei, poxa, será que o único jeito é tirar a minha própria vida? Como recuperar a calma para voltar à realidade, respirar e continuar? Em 2022, eu iniciei no mercado imobiliário, trabalhando para uma imobiliária. E ali eu comecei também, como eu costumo dizer, eu comecei pequeno, porque eu não conhecia esse mercado. Só que eu fui evoluindo, Deus foi me dando direção e eu acabei decidindo seguir carreira solo. E no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. Pastor, eu trabalho com vendas. E há 3 meses eu não vendia nada, absolutamente nada. Eu saía para vender nada, era por telefone, não vendia nada. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Quando a palavra de Deus é colocada em prática com fé, ele entra com providência. Você chega aqui, você não tem condições de pagar ninguém, você não sabe nem como resolver o problema, mas a palavra de Deus vai entrando, a fé vai surgindo, o ânimo vai chegando, a vontade de vencer vai chegando e daqui a pouco você dá a volta o quê? Olha a importância de você manter a sua palavra, empenhar a sua palavra. Não fale com Deus, porque Deus você tem que honrar. Acima de tudo. Eu fechei 3 vendas e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí, 40 mil reais. Cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo. E aí no dia 31 de março eu estava lá no desespero, digamos assim. E no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. Eu pensei em desistir. Aí quando eu vi que ia ter o pacto com Deus, não, vou aproveitar essa oportunidade. É a minha oportunidade de alavancar as vendas, porque não está dando. Depois do pacto, da aliança com Deus, eu vendi em um dia o que era para 2 meses. Mas não foi porque Deus mudou a minha parte de fora, não foi porque Deus me tirou da dívida, me prosperou, que eu tenho paz. É porque eu recebi o Espírito Santo. Porque as lutas vêm. Mas isso não tira a paz que a gente tem, a certeza da vitória. Se você está se afogando em um mar de problemas financeiros e precisa de uma intervenção de um poder supremo para sair do sufoco, nesta segunda-feira, venha participar na maior palestra de prosperidade do mundo. Receba também a sua nova aliança do Pacto com Deus. Eu não sei qual é a sua condição. Se você está lutando para ter aquilo que nunca alcançou ou recuperar aquilo que possivelmente você pode ter perdido. Meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa. Através da fé, tudo é possível. O que Deus não pode é fazer a sua parte. Mas o que Deus pode é mudar a sua vida, é transformar a sua história e fazer com que você venha dar a volta por cima. Aliás, volta por cima que muitas pessoas que têm firmado um pacto com Deus têm dado. E nós vamos acompanhar agora esse testemunho que prova o que é possível quando alguém decide unir-se a Deus por meio de um pacto e o que acontece através desse pacto. Vamos assistir. Eu tinha 2 restaurantes bons, com mais de 50 funcionários, um faturamento alto. Ganhávamos bem, tínhamos uma vida tranquila, tínhamos carros bons, viajávamos, não tínhamos nenhuma dificuldade. Inclusive, eu, nesse período, até segurança particular eu tinha. Aquilo era tudo. Então, assim, a gente deixava de enxergar coisas impossíveis.
Era isso que a gente vivia. Por quê? Porque a gente tinha no poder da gente, na mão da gente, no controle da gente pessoal, todos aqueles ganhos. Então a gente não enxergava, não conseguia ver dificuldade em nada. De repente eu vi todo aquele patrimônio que nós criamos, aquela situação confortável, em um prazo muito curto, vir abaixo. E aí onde eu percebi que tudo aquilo que nós achávamos que tínhamos garantido certo, já não tínhamos mais. Com a determinação oficial da pandemia, tivemos que fechar os restaurantes, tivemos que mandar as pessoas embora e eu tive que tomar a decisão de fechar, pegar o restante, os valores que a gente tinha de reserva, acertar os funcionários e mandar embora. E aí foi quando tudo, na verdade, começou a desmoronar. E a gente nunca quer aceitar isso, mas eu dormi e acordei sem ter nada. Eu percebi que eu estava mergulhado em mais de 500 mil reais de dívidas e sem ter como pagar. Ele falava várias vezes, você não merece isso, volta para casa dos seus pais, né? E eu falava, não, se a gente tiver que morar debaixo da ponte, a gente vai ficar junto. E a gente vai conseguir vencer juntos. Durante 3 meses a gente teve que passar por esse processo para entender e perceber em que situação nós estávamos. Porque a gente, há tempos atrás, esbanjava. Tinha possibilidade de fazer e acontecer. Mas daí então, depois da quebra, depois de todo esse processo, nós dependíamos de pessoas para se alimentar de um simples hambúrguer, de um simples lanche que custava 15 reais. Foi aí o meu fundo de poço. Foi aí então que a gente entrou num comum acordo, onde uma semana a gente pediria ajuda para minha família, onde a minha mãe e meu tio ajudavam. E durante outra semana, os irmãos dele que ajudavam a gente a comer o lanche da promoção. Devido à falência, tivemos que desocupar um imóvel que a gente morava, um imóvel muito bom, muito confortável, num bairro muito bom. A gente teve que morar dentro de um veículo, dentro de um carro. Durante 3 meses, ali era a nossa casa. O pior ainda é que o carro nem nosso não era. Esse carro era emprestado de um amigo que havia locado de uma outra pessoa e ele pagava a locação para a gente. Olha o estado que nós estávamos, olha a dependência que nós chegamos. Por fora a gente achava que estava tudo bem, mas por dentro a alma gritava. É como dizia o Bispo Macedo, há pessoas que ouvem e há pessoas que dão ouvidos. Eu era a pessoa que vinha à Igreja Universal e ouvia, mas não dava ouvidos. Então foi necessário eu ir parar dentro de um carro, morar dentro de um carro, para que eu ouvisse as programações da Igreja Universal. E ali eu ouvia as reuniões, porque o período era de pandemia. Eu tinha vontade até, aflorava a vontade, eu tinha muito tempo. E aquela pessoa que não queria saber, que não tinha tempo para vir à igreja quando estava bem, estava ansioso para vir à igreja, mas a igreja estava fechada. Mas ele nunca chegou ao ponto de demonstrar, desiste de mim. Não, ele queria mostrar o contrário, vai dar tudo certo, mas estava faltando o essencial. Por dentro a alma estava gritando, mas era a falta do Espírito Santo. Eu entendi que aquela voz que falava comigo era o Espírito Santo dizendo, eu quero você, eu quero o corpo, a alma e o espírito. Naquele momento que eu atentei à voz do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo de Deus. Naquele momento, eu senti que o Espírito Santo me fez uma transformação total, de dentro para fora. E já não via mais morando dentro de um carro. Eu já não me via mais, eu estava lá, mas eu já não me via. Porque quando você se enche do Espírito Santo, o céu é o limite para você. O Espírito Santo é o nosso bem mais precioso. Hoje, se me perguntarem, Isabela, e se você perdesse tudo? Amém, porque eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo,
você não espera bênçãos, você se torna a própria bênção. Então, hoje nós temos 3 empresas, temos 2 escritórios. Para uma pessoa que foi despejada, o Eudes hoje, só um prédio que nós temos no Butantã hoje tem 24 apartamentos. Temos casas nos bairros nobres, jardins, carros, já perdemos até as contas, casas no interior. Eu tenho paz com os meus filhos, eu tenho paz com a minha esposa. E o que é mais importante de tudo isso, quando você tem o Espírito Santo, você tem certeza de salvação. Aquele Eudes que era vazio, que achava que tinha tudo e não tinha nada, hoje ele tem muito mais. Mas não estou falando de bens, não. Estou falando do Espírito Santo. E o dia que você tiver o Espírito Santo, você vai perceber que o pouquinho que você tem é muito. É muito. É muito. E, às vezes, a gente percebe que tem pessoas que têm muito e não tem nada. Eu era assim. Tinha muito e não tinha nada. O Espírito Santo é o pão nosso de cada dia. E a gente não precisa mais do que isso. Quando você entender que o Espírito Santo é o pão nosso de cada dia, não vai te faltar nada. Nada. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem aliança com Deus. Quando você tem aliança com Deus, Deus não te deixa faltar, porque Deus não falha. E nós sabemos que não há como você superar, vencer, mudar a história da sua vida se você não decidir estar aí, nesse lugar, a Catedral da Fé, onde você pode encontrar não apenas uma palavra, mas um direcionamento que vai levar você ao sucesso, tanto quanto o que você acabou de assistir agora. Quando você adentrar a esse lugar, você pode ter certeza de uma coisa: se você chega desanimado, você vai sair com ânimo. Se você chega fraco, você vai sair fortalecido. Se todos desacreditaram de você, Deus acredita. Amigo, amiga, preste atenção no que eu vou dizer para você. Você não pode ficar aí olhando para a sua situação e pensando, eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Se já tivesse feito de tudo, tudo já teria mudado. Se não mudou, isso prova que falta alguma coisa. Sabe o que falta? Uma decisão. Nós vamos agora acompanhar esse intervalo que fala sobre a importância de um pacto com Deus e eu volto daqui a pouco. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo.
Agora pense comigo, são 6 oportunidades, 7 da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder e às 19h30, que é o principal horário. Nenhuma dessas reuniões tem uma duração longa. Na sua grande maioria, 50 minutos, 60 minutos. A reunião principal das 19h30, 1h10 minutos. Quer dizer, o tempo propício para você vir, receber a direção, participar do clamor, como essas pessoas têm participado, e sair daqui para vencer. Agora, você tem essas oportunidades e ficar aí de braços cruzados, reclamando da vida e sempre dando uma justificativa, não vai mudar a sua história, não. Aliás, quem quer faz, né? Quem não quer está sempre se justificando. Nós vamos acompanhar pessoas que subiram no altar, que têm falado e que falaram sobre a transformação de sua vida financeira quando firmaram um pacto. Pessoas que, como você, estavam quebradas, falidas, endividadas, desempregadas, humilhadas, vivendo de aluguel, numa situação difícil, mas mudou a sua situação não por um passe de mágicas, mas por uma decisão de fé que elas tomaram. Assista comigo agora. Qual o nome da senhora? Neuza. Dona Neuza, como era e como está hoje? Como eu vim de São Paulo, eu trabalhava em padaria, eu era gerente de padaria, então é um cargo difícil de achar aqui, né? E eu procurei, dava vários currículos, não achava. Aí Deus me deu a direção de fazer marmitex, assim, em residência, assim, cozinhar, fazer congelados. E deu muito certo. Aí nunca mais faltou trabalho para mim, pastor. Eu tenho clientes, assim, um fala para o outro, assim, referências, ótimas referências, e nunca mais faltou. E de lá para cá as portas sempre abriu, sempre deu tudo certo. Quer dizer, aquela situação lhe deu uma direção. Sim. Veja que muitas vezes é na dificuldade que Deus dá uma direção para você e você segue aquela direção e as coisas acontecem de forma positiva. Então, o que parecia para o mal, no final das contas, serviu para o bem, né? Sim. Vale a pena perseverar? Vale a pena. Para ou continua? Continua, sim. Amém. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus, pessoal. Qual o nome do senhor? Reinaldo. Seu Reinaldo, o senhor tinha dívidas, como é que era a sua situação? Sim, pastor, eu passei por uns problemas financeiros, né? E acumulei uma dívida de 36 mil reais. E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por 600 reais. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem 600 reais, aí paguei a dívida. E graças a Deus, depois disso, fazendo propósito, nunca mais, pastor. Não tem dívida de nenhum... não tem dívida, não tem nada assim para pagar. E o senhor atribui isso à direção que Deus lhe deu e à bênção de Deus sobre a sua vida, vindo segunda-feira? Sim, senhor. Eu não estava fazendo a corrente na época, né? Depois comecei a fazer a corrente, aí não peguei firme, então foram aparecendo propostas, foram aparecendo portas, né? E com essa dívida, lógico, foi um milagre que eu acredito que veio do altar, fazendo propósitos, né, no altar, e daí para frente foi só vitórias. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. Dona Neuza, a senhora também tinha dívidas e chegou assim na reunião da prosperidade? Sim, pastor, eu tive um comércio, era tudo, era mercearia, era padaria, era açougue, era tudo junto, era um comércio. E eu fali, e eu fiquei numa dívida muito grande, e eu tinha que me esconder dos credores. Chegava, a gente tinha que falar que não estava, porque o nome ficou sujo, aquilo virou uma bola de neve. E vindo, graças a Deus, consegui quitar tudo, meu nome está limpo, não devo mais nada. Então foi um milagre muito grande, assim, que eu achei que eu não ia sair mais daquela situação. É isso que eu iria perguntar. Se a senhora fosse olhar e considerar o tamanho da dívida, a ponto da senhora ter que se esconder de pessoas porque não tinha condição de pagar, a senhora não se via livre desse problema, se não fosse um milagre? Foi um milagre, foi minha perseverança, né? Vindo, buscando, entregando a vida para Deus e consegui vencer. Valeu a pena? Graças a Deus. Deus abençoe, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. Qual é seu nome? Sandro. Seu Sandro, como era a sua vida antes de Deus abrir as portas? Em 2005 eu cheguei aqui, eu tinha perdido um emprego que eu ganhava muito bem, né? Na época, né? Eu ganhava muito bem. Aí eu vim para a igreja. E depois que eu vim para a igreja, eu fiz um voto aqui com Deus, eu recuperei aquele emprego já no outro dia. Recuperei aquele emprego, fui lá e eu tinha determinado, fui lá e consegui de novo.
Depois de uns 4 anos eu fiquei sócio da empresa e depois de um tempo eu vendi a empresa, né? Só que daí, de lá para cá, eu nunca mais precisei procurar emprego. Nunca mais. Hoje eu tenho meu próprio negócio, né? E nunca mais de lá para cá, eu não sei o que quer dizer me dar um emprego, não sei. Quer dizer, daquele momento que o senhor chegou, fez um voto com Deus, determinou, as portas se abriram e nunca mais se fecharam. Sim, senhor, nunca mais. Sim, senhor. O que é um pacto com Deus? Olha, um pacto com Deus é fidelidade. É tu ter fidelidade com Deus, é o que tu prometer, tu cumprir. E toda segunda-feira tá aqui buscando a direção de Deus para aquela semana, para aquele mês, né? Vale a pena? Sim, senhor, vale muito a pena. Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. O poder da fé é o único poder que traz à existência o que não existe. O poder da fé é o poder que abre caminhos, é o poder que abre portas, é o poder que muda qualquer situação. Sabe, você que está nos acompanhando agora e que de repente, diante de tudo que você acompanhou através dos testemunhos e das matérias, está aí pensando, bom, eu quero também alcançar esses mesmos resultados na sua vida, na minha vida. Mas não basta só querer. Não adianta apenas você ficar aí pensando, é o que eu quero ter, é o que eu quero ver. Eu quero também prosperar como tantas pessoas têm prosperado. O que você precisa fazer é o que cada uma delas fizeram. Elas venceram a barreira da distância, a barreira do tempo, do trânsito e chegaram até aqui, recebendo uma dessas alianças, firmando um pacto com Deus e alcançando através disso a direção e com certeza a prosperidade. Segunda-feira, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente às 19 horas aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, todos são os nossos convidados. Não importa se você está endividado, desempregado, falido, quebrado, Deus ergue o pobre do pó e do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.